Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, gente. Estamos ao vivo, estamos online. Muito boa noite, meu Brasil, e todos que me acompanham. Meu Deus do céu, por que meu cabelo tá assim? Tudo pronto. Boa noite a todos que me acompanham nesta noite de terça-feira. Olha que eu tô perdido, cabelo pro alto, perdido na data. Vamos lá, vamos nos situar porque a conversa de hoje é super importante. Vamos dar início hoje ao nosso primeiro eixo temático do ano. Eu tô profundamente incomodado, tô parecendo um galinho Chicken Little, não é isso? Como é que vocês estão? Jéssica, Rayane, Maria Vitória, Vitória Pereira, Brena, Ana Beatriz, quem mais que tá aqui? Tainara, Brena, Jana, Caiane, quem mais tá chegando? O pessoal tá chegando aí aos poucos, ainda puxando uma cadeira, se sentando. Gente, como a gente vai falar sobre o nosso primeiro eixo temático do ano, sinal de que o Enem está cada vez mais perto, não é isso? Para quem tá perdido aí sem entender no que consiste uma aula de eixo temático, é uma aula que consiste em um recorte que nós fazemos em relação à sociedade, né? A gente lança um recorte sobre a sociedade para, a partir desse recorte, fazer uma investigação ampla em relação a aspectos sobre o meio ambiente. Então teremos ainda um eixo temático de segurança, teremos um eixo temático de questões sociais, teremos um eixo temático de juventude e esperamos, assim, que no final do ano você tenha passado por vários eixos temáticos diferentes e a partir do tema que o Enem apresentar, que você possa então entender a qual eixo temático pertence a temática apresentada pelo Enem. Sei que o eixo temático de meio ambiente está muito em alta por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, não é? Então muita gente tem me perguntado se eu acho que o tema do Enem deste ano terá aí, né, um encaminhamento ambiental por conta do que aconteceu lá no Sul. Olha, eu acho que o caminhamento ambiental é um encaminhamento possível, claro, como sempre foi, mas não necessariamente por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então eu não vejo exatamente uma relação entre uma coisa e outra, embora eu considere que sim, acho que o Enem pode apostar em uma temática ambiental. Afinal de contas, a temática ambiental, entra ano e sai ano, continua sendo muito importante. A última vez que o Enem bateu numa tecla ambiental com força foi em 2019, 2009, quando perguntou ao estudante o seguinte: como preservar a floresta amazônica? Foi a pergunta feita. Dali em diante, é possível até que alguns temas tenham esbarrado em pontos ambientais, mas nenhum desses com tanta força como foi em 2009. Como é que funciona uma aula de eixo temático? Eu vou colocando algumas perguntas aqui pra gente. Essas perguntas vão conduzindo às reflexões que eu for desenvolvendo ao longo deste encontro. Então é uma aula que vai flertar um pouco com a geografia, um pouco com a história, um pouco com a sociologia, porque essa é a parte boa de dar aula de redação, né? É poder atravessar
vários contextos diferentes, passeando por conteúdos também diferentes, tá? Então você que está aí, pode ir anotando a aula, colocando seus pontos que você considerar importantes e, claro, aproveitar as informações para que elas possam ser usadas como matéria-prima para a feitura das suas redações, tá? Vamos começar então a nossa conversa? A questão de número 1 diz o seguinte: como podemos construir... E eu sigo aqui na luta de baixar meu cabelo, você tá vendo, né? Que eu tô dando a aula e tô tentando baixar o cabelo. Como podemos construir sociedades e economias que promovam o desenvolvimento humano e tecnológico ao mesmo tempo em que garantem a preservação responsável e sustentável do meio ambiente? Quer dizer, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, conciliar justiça social e um desenvolvimento tecnológico? Muitas pessoas fazem parecer que ao desenvolvermos um mundo tecnológico, automaticamente estaríamos prejudicando o meio ambiente, como se não fosse possível a coexistência de um Brasil do futuro, né, um Brasil que se desenvolve tecnologicamente, e a preservação de recursos, de matéria-prima e a promoção de uma sustentabilidade como um todo. Então, como é que a gente pode conseguir ao mesmo tempo pensar no futuro? Afinal de contas, o Brasil quer se desenvolver, quer se tornar um Brasil desenvolvido, e ao mesmo tempo a gente não pode, em função disso, esgotar todos os nossos recursos e assim comprometer a justiça social e a existência de um planeta para as próximas gerações. Então a pergunta que fica é: como conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Então eu trouxe aqui algumas reflexões que podem nos ajudar a entender a existência de um Brasil e de um planeta que está de olho no desenvolvimento, mas que também está de olho na preservação da natureza. Então, algumas medidas importantes precisam estar, ao mesmo tempo, concatenando e conciliando inovações e soluções sustentáveis. Para isso, a gente precisa fazer o uso de materiais recicláveis durante os processos produtivos, reduzir o consumo de energia e criar soluções mais eficientes em termos de recursos naturais. De novo, a gente precisa pensar na utilização de materiais recicláveis na produção de itens tecnológicos, para que esses itens tecnológicos possam ser reciclados e reaproveitados. A gente precisa reduzir o consumo de energia e criar soluções mais eficientes em termos de recursos naturais. Então, quando você usa um recurso natural da natureza, naturalmente, né, já que ele é natural, a gente precisa criar formas cada vez mais estratégicas e eficientes para que esses recursos não sejam desperdiçados de modo irresponsável. Quando eu penso, por exemplo, no lixo eletrônico, né? Você vai lá, consome, você usa celular, você usa computador, você usa bateria, você usa pilha. E o que fazer com esses itens que compõem esse tipo de tecnologia? Porque muitas vezes são itens compostos por elementos tóxicos, que uma vez em contato com o solo, podem vir a contaminar esse solo e, em alguns casos ainda piores, esses elementos químicos podem chegar até mesmo às reservas de água que a gente tem abaixo do solo. E isso, por sua vez, vai naturalmente levar a uma cadeia de problemas, principalmente se você tiver ali populações que dependem profundamente da manipulação do solo, dos rios e dos mananciais, certo? Então é preciso pensar em toda a cadeia produtiva, não só na utilização dos recursos, mas também no descarte desses elementos, porque uma vez que esses elementos podem ser descartados de uma forma irresponsável, toda uma cadeia, uma sequência de problemas podem ser desempenhados a partir de então. E aí você vai vir a comprometer a existência de vários ecossistemas, bem como a sobrevivência da população que depende do solo, dos rios e da vegetação daquele lugar prejudicado. Quando a gente pensa, por exemplo, no lixo eletrônico, sobre o qual eu acabei de comentar, a gente vê que o Brasil é um amplo descartador de lixo eletrônico. Tá aqui, ó. Maior parte do lixo eletrônico do Brasil
é descartada irregularmente. O Brasil é o 5º maior produtor de lixo eletrônico no mundo. São cerca de 2 milhões de toneladas por ano. A maior parte desse material é descartada de uma maneira irregular, mas poderia ser reciclada. Então essa é uma primeira medida a ser adotada caso queiramos desenvolver um Brasil tecnológico sem prejudicar a natureza. Computadores, celulares, notebooks, liquidificadores, mix, chapinha de cabelo, sanduicheiras, fogão, máquina de lavar, refrigeradores, ar-condicionado, tudo isso pode vir a comprometer, em função dos seus componentes, toda uma cadeia do ecossistema e das pessoas que dependem daqueles ecossistemas para sobreviver, né? Então essas medidas, elas são, sobretudo, medidas humanitárias, porque podem afetar toda uma gama de população, certo? Outra coisa que é importante que a gente faça é o alargamento nos investimentos de energias renováveis, né? A gente precisa aumentar esses recursos que podem ser destinados às energias renováveis, energia eólica, energia solar, biomassa, geotérmica, oceânica, que são energias que costumam ter um impacto menos nocivo na natureza e que costumam ser motivo de elemento de competição, né? Então são elementos distintivos do Brasil em relação a outros países. Hoje, grandes países da Europa estão pensando em maneiras de desenvolver os seus territórios de modo que não dependam de energias que são profundamente prejudiciais ao meio ambiente. O Brasil aí, ele vem tentando, né, acompanhar os países desenvolvidos. A gente tem aí alguns números que podem até ser animadores. Reparem que o Brasil registra um recorde em 2023 na produção de energia renovável, e que bom que é assim, né? 93,1% de toda a geração é considerada limpa. O país aumenta o seu protagonismo no cenário energético mundial. Então é bastante importante ter esse protagonismo energético e demonstrar em relação a outros países essa preocupação. Não só por uma questão moral, mas para possíveis acordos comerciais, né? Para possíveis alinhamentos diplomáticos. A gente sabe que isso é importante para as relações de diplomacia e de projeção do Brasil diante de uma vitrine mundial. Então, considerado um dos protagonistas na pauta de energia limpa no mundo, o Brasil bateu um recorde e amplia esse protagonismo. Em 2023, 93,1% de toda a eletricidade gerada no país veio de fontes renováveis, como hidrelétricas, parques eólicos, fazendas solares e usinas a biomassa, mostra o estudo da comercialização de energia elétrica. Ao todo, a população que tem origem de energia limpa, a produção, representou mais de 70 mil megawatts médios. É claro, gente, que quando a gente fala sobre esse tipo de energia, a gente não pode ignorar o fato de que algumas formas de energia continuam tendo algum grau de nocividade sobre a natureza. Então, quando você pensa, por exemplo, sei lá, nas hidrelétricas, né? As hidrelétricas estão aqui compondo um cenário de energia limpa, mas ainda assim a gente sabe que para você conseguir fazer uma hidrelétrica acontecer, eu preciso represar uma quantidade significativa de água. E para eu conseguir represar uma quantidade significativa de água, eu preciso, inevitavelmente, alagar alguma área, né? A hidrelétrica precisa alagar alguma área, é a partir disso que ela existe. Então é preciso também fazer um estudo cuidadoso a respeito dessa área, que você não pode vir simplesmente colocar uma população embaixo d'água, destruir a fauna e a flora de um lugar de uma maneira irresponsável. Então é preciso fazer um estudo muito cuidadoso anteriormente, medindo os riscos, calculando esses efeitos, para que você não construa uma hidrelétrica, né, alague uma extensão super importante de terra, simplesmente para a produção dessa energia. Então, é preciso também fazer essas ponderações para não parecer que é uma energia simplesmente perfeita. Ela é melhor em comparação a outras formas, mas ainda assim ela causa algum prejuízo à natureza
inevitavelmente, né? Por último, a adoção de economia circular. Essa é uma expressão muito importante, muito boa a ser aplicada na redação. Qual é a prática de adoção, ou melhor, como se explica a prática de adoção de economia circular? A economia circular diz respeito a um processo em que você minimiza a extração de recursos, maximiza a sua reutilização e aumenta a eficiência no desenvolvimento de processos e no uso de produtos. Então, é no momento em que as empresas passam a adotar um processo produtivo mais eficiente, em que você extraia o mínimo possível de recurso e que você aproveite ao máximo esse recurso extraído. Então, quando você extrai um recurso da natureza, é fazer um uso inteligente desse recurso. É você não fazer com que esse recurso seja utilizado, por exemplo, parcialmente, porque ao ser utilizado parcialmente, inevitavelmente, você vai ter que extrair mais recurso da natureza, né? Então, é você, por exemplo, pensar, né, no uso que a agricultura hoje faz, não só a agricultura, né, a pecuária também, que a agropecuária faz da água. Quando a gente pensa no uso que a agropecuária faz da água, a gente sabe que boa parte do montante de água utilizado no país é destinado ao setor agropecuário. Hoje a gente já vê alguns produtores, né, se preocupando com esse processo. Como fazer com que essa água seja utilizada, tratada e reaproveitada para que a gente não tenha uma quantidade tão absurda de água assim sendo utilizada para a produção de alimento, para o pasto vir e comer. Então é você pensar, bom, eu preciso usar água, não tem jeito, eu preciso fazer aquele alimento se desenvolver. Tá, mas como é que eu faço para que esse tanto de água possa virar um tanto menor? Eu preciso criar sistemas de irrigação que sejam feitos de modo inteligente para que a gente não use tanta água assim. Essa é uma parte de economia circular, é você fazer o uso desse recurso de um modo inteligente. Então aqui são algumas formas que eu elenquei, embora existam outras, claro, em que a gente consegue ao mesmo tempo pensar em desenvolvimento e também em justiça social e equilíbrio ambiental. Tudo bem até aqui, gente? Estão acompanhando? Alguma dúvida? Algum ponto que não tenha ficado claro? Alguma indagação em relação ao que eu venho falando? Eu coloquei aqui algumas formas de energia que eu imagino que vocês já tenham visto na aula de geografia, né? Quando a gente estuda energia e tal, tem um capítulo lá em geografia que a gente estuda o que é a energia solar, o que é a energia feita por biomassa, geotérmica e tudo mais, tá? Posso seguir então? Ninguém fez nenhuma pergunta. Se aparecer alguma pergunta, vocês mandam para mim, tá? Vou avançar para a questão de número 2. Após chuvas intensas no Rio de Janeiro, em janeiro de 2024, né, logo agora, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou em suas redes sociais sobre o termo racismo ambiental e sofreu com deboche e descrédito. Apesar disso, o tema é relevante e merece discussão. Afinal, como o conceito de racismo ambiental destaca a interseção entre questões ambientais e desigualdades sociais? Então a questão vem mostrando pra gente que a atual ministra, né, porque a Aniele Franco é uma ministra ainda em vigor do governo Lula, ela comentou, depois das chuvas que aconteceram no Rio de Janeiro, sobre a expressão racismo ambiental, né? Só que depois que ela comentou sobre essa expressão racismo ambiental, muita gente debochou da expressão porque não conhecia a expressão racismo ambiental e achou que ela estivesse criando ou ainda militando em cima de uma pauta ambiental. E aí a questão pergunta pra gente, como é essa história, né? O que o racismo ambiental, o que é essa expressão e como será que esse fenômeno dialoga com questões sociais? Bom, para quem não conhece, essa é a Aniele Franco, ela é irmã da Marielle Franco. Marielle Franco foi assassinada aqui no Rio de Janeiro, vocês devem se lembrar do caso, foi um caso de ampla repercussão
no Brasil, afinal de contas, era uma figura pública e uma figura política, né? E era natural que isso criasse ali um efeito e uma sensibilidade muito grande, até porque foi um assassinato feito como todo assassinato, né? Mas muito violento, né? Feito de uma forma muito dolorosa para a família e para todos os apoiadores, simpatizantes e para a população de modo geral. Esse foi o tweet da Aniele Franco, tá aqui, inclusive eu printei, tá? Aqui, ó, 8h49, janeiro de 2014, ó, janeiro de 2024, no dia 14. Ela disse o seguinte: estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Algumas prefeituras do estado já estão mobilizadas. Bom, muito bem, depois de ter colocado esse tweet lá na sua rede social, ela causou ali uma chuva de críticas em relação à expressão racismo ambiental e eu trouxe aqui alguns tweets, tá, que foram feitos na época. Aqui, ó, São Pedro será convocado para a CPI da chuva. Aí a pessoa colocou um emoji rindo. Racismo ambiental, esse é o preço que se paga por saber ler. Mulher caga pela boca, botou aí uma palavra de baixo calão, né, para se referir ao que a Aniele comentou. Racismo ambiental e climático, que merda é essa? São Pedro racista. Aí aqui embaixo, São Pedro será cancelado pela esquerdalha vagabunda por ser racista. Rio Solimões será perseguido por não se misturar com o Rio Negro. Depois, terremoto no Japão seria um racismo oriental? Enfim, gente, foram vários os comentários, né, feitos a respeito da expressão racismo ambiental, comentários feitos por muitas pessoas que acreditaram erroneamente que a expressão utilizada pela ministra teria sido uma expressão em que ela estaria militando em cima da questão, né? Ou tornando uma questão que não tem nada a ver com a noção ética, com uma noção ética. Só que tem sim, tá? O racismo ambiental, ele diz respeito a um processo que já existe, né, como um nome, né, um fenômeno que já foi nomeado desde 1980 por Benjamin Franklin Chaves, ou Chaves do português, né? Ele era químico e líder da luta pelos direitos civis americanos. Então nós temos aí alguns anos em que essa expressão existe. No que consiste o processo de racismo ambiental? Diz respeito a um processo em que as populações mais pobres e marginalizadas, que no geral têm um menor poder político, né? Porque esses grupos marginalizados e mais pobres dificilmente têm poder político e econômico para impedir ou remediar, reduzir certos impactos ambientais. Então, no geral, essas populações são as mais afetadas pelos impactos ambientais negativos. Então, quando você pensa na poluição do ar, na contaminação da água, quando você pensa nas enchentes, quando você pensa no desmatamento, é claro que esses efeitos atingem a todos de modo global, não é? Só que pessoas com um poderio político e econômico tendem a sentir de uma maneira mais leve esses efeitos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, à medida que você vai chegando à zona sul do Rio, é muito claro como você sente muito menos os efeitos da temperatura. O Brasil, o Rio de Janeiro, passou aí por uma estiagem bizarra nas últimas semanas, né? Nós tivemos aí um período enorme sem chuva no Rio, então muito calor, né? Então o Rio de Janeiro, né, com muita poluição de ônibus, poluição de carro, com muito calor, uma temperatura, né, uma sensação térmica muito alta. Mas à medida que você vai se aproximando da Zona Sul, e para quem não sabe, no Rio de Janeiro a Zona Sul é uma área mais abastada, com mais vegetação, com mais áreas de sombra, com mais acesso à água. Então é natural dentro desse contexto, que as pessoas que moram na Zona Sul
sintam o efeito dessa temperatura de uma forma mais leve. Porque aí você tem uma área arborizada, você tem áreas em que você consegue aproveitar a sombra, você consegue ter uma água potável de maior qualidade, né? Então você vai sentir menos mesmo esses efeitos. À medida que você vai vindo para a Baixada Fluminense ou para algumas áreas da Zona Oeste, em que você tem menos pontos de vegetação, em que você tem menos sombra, em que a temperatura e a sensação térmica aumentam, porque você tem mais asfaltamento, porque você tem menos áreas de árvores. Então, essa população, ela sofre mais, né? Essa população vai sofrer mais todos esses efeitos ambientais. Vocês estão sacando como a questão financeira e financeiro, né, ou étnico-econômico, vai influenciar na maneira como essas pessoas experimentam esses efeitos? Então eu trouxe esse quadro aqui, que mostra pra gente de uma forma bem didática como as pessoas mais pobres, né, e claro que pobreza no Brasil está associada a uma noção de cor, né? A gente não tem como falar sobre um recorte étnico-racial sem falar sobre um recorte socioeconômico, né? As coisas estão absolutamente associadas. Então você tem aqui uma pirâmide em que a ponta é composta por pessoas de peles mais claras, enquanto a base é composta por pessoas de peles mais escuras. Aí você vai vendo alguns dados que nos chamam a atenção. Os 10% mais ricos emitem 50% do carbono, enquanto os 50% mais pobres emitem 10% do carbono. E os lucros com a destruição do meio ambiente normalmente ficam concentrados nas mãos das pessoas mais ricas, né? O agro, a mineração, a pecuária, o petróleo, a especulação imobiliária. Então, essas atividades normalmente geram, né, um montante de lucro que tendem a ficar concentrados nas mãos de pessoas mais ricas, enquanto a falta de água, as enchentes, as queimadas, a pandemia tende a ter um efeito mais intenso nas pessoas de peles mais escuras, também pessoas que sofrem com questões socioeconômicas. Então você não pode achar que pessoas no planeta experimentam os efeitos climáticos da mesma forma, porque até na hora de experimentar os efeitos climáticos há uma diferença étnico-racial e socioeconômica. Eu não estou dizendo, gente, presta atenção, não estou dizendo que brancos destroem o meio ambiente e negros sofrem com essa destruição. Essa seria uma análise muito reducionista e muito superficial, tá? Não foi isso que eu falei. O que eu falei foi que, dentro de um contexto mundial, pessoas de peles mais escuras, associadas à pobreza, tendem a enfrentar os efeitos ambientais de uma forma mais dolorosa do que pessoas que têm a possibilidade de, se está fazendo 60 graus no Rio de Janeiro, ligar o seu ar-condicionado. Né? Eu vejo as pessoas assim, nossa, mas aquecimento global eu não estou sentindo nada. Sim, mas você não está sentindo nada porque você está no ar-condicionado ou você está numa lancha, né? Numa sombrinha, pegando uma brisa, tomando um coquetel, e é isso, realmente, você não vai sentir nenhum tipo de efeito. Mas se você mora numa área de encosta, que se chove você corre o risco de perder a sua casa, ali você vai sentir o efeito ambiental. Porque se chover e não tiver uma vegetação para impedir que essa água bata com força no solo, o que vai acontecer? Essa água vai bater com força no solo, esse solo vai desmoronar, vai derrubar todas as casas, vai ser uma desgraceira total. Então a gente não pode achar que pessoas diferentes sentem os efeitos da mesma forma, né? Não sentem os efeitos de formas diferentes, de uma maneira mais ou menos grave. Beleza, gente? Vocês entenderam? E o que eu falo aqui não é para defender um partido ou outro partido, tá? O meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é a gente entender que o racismo, ele é um fenômeno geográfico e social que existe, né? Sobre o qual a gente precisa pensar. E que falar sobre racismo ambiental não é necessariamente fazer uma defesa em direção
a um grupo de pessoas. É fazer uma defesa em relação a uma população que vive em estado de vulnerabilidade. Vocês querem perguntar alguma coisa com relação ao conceito de racismo ambiental? O Osmar está dizendo aqui, cidade vizinha onde eu moro alagou, o governo deu casas para as pessoas, mas elas acabaram vendendo e voltando para o mesmo lugar. Pois é, Osmar, mas essa venda de casa, né, que acontece realmente, muitas vezes reflete a existência de outros problemas. Porque quando você oferece uma casa para uma pessoa, só a casa não satisfaz, né? Porque beleza, esse cara passa a ter uma casa para morar. Mas se esse cara continua não tendo acesso à renda para se sustentar e uma rede de apoio, essa casa acaba não sendo sustentável e ele prefere voltar para aquela condição onde ele estava, de repente numa área de risco, porque ali ele não precisa pagar uma série de outras coisas para poder sobrar dinheiro. Então a gente vê que as políticas de habitação, elas são importantes, com certeza, mas elas não podem se dar de uma maneira isolada. Elas precisam se estabelecer a partir de uma série de outros fatores que favoreçam o acesso à renda desse sujeito para que ele possa se manter nesse lugar, né? Entenderam, pessoal? Bom, o pessoal ficou espantado aqui, né, pelo que eu tô vendo. O pessoal ficou espantado com as pessoas que fizeram comentários sobre o racismo ambiental. Acho que é isso, muita gente não sabe mesmo do que se trata e eu acho que esse é um debate que vai crescer nos próximos anos. A gente só não pode achar que racismo ambiental é uma invenção. Ah, é uma invenção dessa geração mimimizenta. Gente, na verdade não, você vê que é uma expressão inclusive dos anos 80, que não tem nada de novo, só é novo para quem está sabendo agora, mas não é exatamente uma expressão nova, né? E qual é a discussão que está se tendo hoje muito sobre essa coisa aí que envolve, de certa forma, o racismo ambiental? A tal PEC das praias, né? A PEC das praias ganhou aí uma notabilidade muito grande nas redes sociais. No que consiste essa PEC das praias? E por que eu estou falando sobre essa PEC das praias agora? Porque é uma medida que, segundo especialistas, pode colocar a vida dos mais marginalizados em risco. No que consiste a PEC das praias? Consiste na retirada da União a posse dos terrenos de marinha, de modo que esses terrenos passam a ser transferidos para estados, municípios ou particulares que já ocupam aquele espaço. Vou explicar para você de uma maneira um pouco mais didática. Olha só, essa daqui é a PEC das praias, assim, né, resumidamente. Veja, reparem nessa faixa amarela que vocês estão vendo aqui. Essa faixa amarela, ela compreende 33 metros, tá, da costa em direção à parte interna do continente. Sabemos que o Brasil tem uma área litorânea muito grande, então a gente tem uma faixa amarela aí muito extensa, certo? Essa faixa amarela de 33 metros do ponto mais alto da maré em direção ao continente, hoje ela pertence à União, ou seja, ela pertence a uma envergadura, né, do Estado, certo? Ela não pertence a municípios, não pertence ao prefeito, não pertence a uma pessoa, ela pertence à União, portanto ela pertence à estrutura nacional. Por isso, pessoas que querem ter empreendimentos imobiliários nessa área, alugar algum tipo, você vai fazer um hotel, você vai fazer um resort, você vai fazer o que quer que seja, você precisa pagar um imposto específico, né? Então, esses imóveis que estão nessa área amarela, eles pagam esses impostos específicos justamente porque são áreas muito importantes, né? Não é uma área qualquer, é uma área que, uma vez afetada, pode significar aí uma destruição bem significativa. A gente está falando de uma área próxima ao mar, né? Áreas de manguezais, áreas de falésias, áreas que nós temos ali estruturas geográficas muito significativas e muito determinantes. Então, hoje pertence à União. Segundo a PEC, com a PEC, né, caso ela chegue até o final e passe a ser aprovada, essa área que está em amarelo, ela pode ser comprada. Porque hoje essa área ela não pode ser comprada. Você não compra essa área. Você no máximo aluga,
entende? Se você tem ali um empreendimento imobiliário, você está pagando à União o imposto. Aquilo não é seu. Aqui, tanto não é seu que você está pagando o imposto por aquilo. No momento em que você compra, aquilo passa a ser seu. Então eu posso criar, por exemplo, uma rede de hotéis aqui, né, de resorts de luxo, né, e posso ocupar ali um pedaço muito grande daquela área. Aí as pessoas falam assim, olha, mas não é para privatizar as praias. Realmente, não significa privatizar as praias, porque a areia da praia, ela continua sendo pública. Ninguém compra a areia da praia. Mas o que acontece é que na prática, essa PEC, segundo os especialistas, pode acabar inviabilizando o acesso à areia dessas praias. Porque, veja bem, se eu compro isso aqui, ó, vamos imaginar, eu compro esse pedação de praia, aqui, esse pedaço agora é meu, é David, CPF, tá? Eu vou lá e comprei, agora ele é meu, pertence a mim, o lote tá loteado, ele é meu. Repare que toda essa faixa de areia, ela fica dentro de um espaço que eu comprei. Então, por mais que eu não possa te proibir de chegar a essa faixa, eu dificulto o acesso a essa faixa. Porque aí os acessos à areia vão ficar prejudicados, porque afinal de contas você pode até chegar na areia, mas você vai ter que contornar toda aquela imediação. Então é essa preocupação que hoje se tem em relação à PEC das praias. Não sei se vocês acompanharam a baixaria ali protagonizada pela Luana Piovani e pelo Neymar, que eu acho que foi uma baixaria, uma briga, uma treta que deu uma aquecida ali, né, na discussão, porque a Luana Piovani teria dito que o Neymar estaria apoiando a PEC das praias, aí falou que o Neymar não é um bom pai, aí o Neymar fez um vídeo xingando ela, aí foi uma coisa, um arranca-rabos, enfim. Eu acho que essa discussão que começou nas redes sociais acabou alertando a população para uma confusão que muitos nem sabiam, porque é isso, o assunto PEC das praias chegou ao ouvido de muitos estudantes por causa da briga entre Luana Piovani e Neymar. Que bom que a briga serviu para alguma coisa, né? Que pelo menos fez com que as pessoas... Eita, tá discutindo isso? Caramba, eu nem sabia que isso estava sendo discutido. E agora as pessoas já sabem que está discutindo. Eu trouxe aqui essa reportagem do Brasil de Fato, em que alguns ambientalistas chamam a atenção para o fato de que essa PEC pode impactar na subsistência de ribeirinhos e afetar ecossistemas. Olha o racismo ambiental aqui de novo, né? Se essa PEC ela vai impactar nos mais pobres, naqueles que dependem de atividades voltadas à pesca, voltadas ao artesanato, que ocupam muitas vezes essas áreas litorâneas, então nós estamos falando de racismo ambiental de novo, porque a gente está falando que nessa medida aí que vai alterar a dinâmica ambiental, quem tende a ser mais prejudicado são aqueles que já estão em posição de vulnerabilidade, né? Então acho que é interessante pensar nessa PEC das praias. Sinceramente não acho que essa PEC vá para frente, acho que ela vai bater de frente com o muro, porque causou aí uma repercussão muito negativa. Pelo menos foi isso que eu acompanhei nos últimos dias na internet. Vamos para a questão de número 3? Apesar de ouvirmos bastante sobre a responsabilidade individual na preservação do meio ambiente, é importante refletir. Até que ponto o cidadão comum é realmente responsável pelos problemas? Como reduzir essa problemática? Então a gente ouve, é muito comum esse discurso, de que cada um deve fazer a sua parte. É verdade, cada um deve fazer a sua parte. Mas a provocação que essa questão me faz é a seguinte: até que ponto cada um fazendo a sua parte vai resolver de fato os problemas ambientais? Se cada pessoa, nas suas atividades diárias, né, individuais, fazer a sua parte, a gente vai salvar o planeta? Porque normalmente a mídia nos faz acreditar que sim. E aí eu acho que a gente acaba vivendo uma falácia, uma mentira. E no que consiste essa mentira? Num discurso, e acho que esse discurso é alimentado pela mídia, acho que esse discurso é também alimentado pelo terceiro setor, pelas empresas, que afirmam o seguinte: olha,
a responsabilidade é individual, né? Cada um deve ser responsável por agir comprometidamente para que os problemas ambientais não existam. E eu acho que essa é uma visão um pouco limitada. Eu acho essa visão um pouco enviesada, porque na verdade, muitas vezes, as práticas individuais, elas não são suficientes se você comparar os problemas. Quando a gente pensa sobre o uso da água, vamos pensar sobre o uso da água? Vamos imaginar que todos os brasileiros, a partir de hoje, não demorem no banho, não usem a mangueira para lavar o quintal, não deixem a torneira aberta na hora de lavar a louça. Faça assim. Todo o protocolo, toda a receita, né, super cidadão. Pergunto a vocês, vocês acham que se todos os brasileiros agissem assim a partir de hoje, haveria uma resolução da questão hídrica no Brasil? Haveria um 100% de aproveitamento da água potável? Você acha que esse é o ponto? Eu acho, olhando para tudo o que eu pesquiso, que eu leio, que isso não seria suficiente, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de que a gente precisa pensar em responsabilidades individuais, com certeza. As responsabilidades individuais, elas são fundamentais. A gente tem que usar a água de modo consciente, a gente tem que fazer um consumo responsável, né? A gente tem que administrar corretamente o nosso lixo, a gente tem que apoiar políticos que estão comprometidos com a causa, debater questões ambientais e, principalmente, adotarmos uma postura ética, né? Eu acho que tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. Eu não quero tirar a responsabilidade dos nossos ombros, não é isso. Só que eu quero compartilhar a responsabilidade. Porque se, por um lado, o eixo individual é importante, o eixo estrutural também é, né? A gente não pode pensar somente no indivíduo enquanto um ser único. A gente precisa pensar também nas estruturas sociais. A gente precisa pensar nos processos produtivos. A gente precisa pensar na reparação do meio ambiente que as empresas precisam fazer. A gente precisa pensar nas leis ambientais, né, que estão ali para punir os crimes ambientais, métodos alternativos de produção, porque se cada um passa a adotar dentro de sua própria casa um comportamento ambiental responsável, mas os processos produtivos continuam desperdiçando, se ninguém é punido ao cometer um crime ambiental, né? Se a agropecuária, o setor têxtil, da moda, continuam usando os recursos de uma maneira desmedida, então não adianta que a gente continue se punindo, né? Observem aqui, Jornal da USP, o setor agrícola utiliza metade da água consumida no Brasil. E eu não estou aqui para demonizar ou vilanizar o setor agropecuária. E ó, sonoplastia de Velozes e Furiosos ao fundo. Mas a gente precisa reconhecer que o terceiro setor tem o seu dedo nessa história. Então a gente precisa começar a lançar um olhar mais amplo para a gente não ficar caindo na tentação de culpar apenas o sujeito. A gente precisa pensar no sujeito e no macro, no micro e no macro. Porque se a gente ficar pensando só no macro, a gente ignora a responsabilidade individual. E se a gente pensar só no micro, a gente ignora a responsabilidade estrutural. Então é preciso conseguir estar de olho numa coisa e em outra coisa. Eu trouxe aqui algumas manchetes de alguns sites que me chamaram a atenção. Ó, 2 empresas brasileiras emitem mais gases poluentes do que países inteiros, aponta relatório internacional. Depois, indústria da moda é a segunda mais poluidora do mundo, aponta o estudo. E segundo a CNN, 10% mais ricos dos Estados Unidos são responsáveis por 40% da poluição que aquece o planeta. Então a gente vê que o buraco é muito mais embaixo do que parece, né? A responsabilidade individual é apenas a cereja de um bolo muito maior. E a gente precisa observar os ingredientes que compõem a cereja desse bolo. Do nada deu 8h15, do mais absoluto
nada. Quer dizer, a nossa aula já acabou. Espero que você tenha gostado desse encontro de hoje. Me digam aí se vocês curtiram, se vocês não curtiram, se acharam legal, se a discussão fez sentido para vocês. Espero que agora, na hora de você se deparar com um tema ambiental, você, putz, David falou daquilo. E tem aquele argumento que o David comentou. E tem a história da PEC das praias, tem a história da economia circular, tem a situação lá, né, da utilização da água pelo setor agropecuário, enfim. A ideia é que você pegue esse conteúdo e corra para a sua redação para escrever, tá? É hora de dar tchau. Terça-feira da semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo grande no seu coração, foi bom estar com vocês e brincar também. Obrigado pelo carinho e pela participação de sempre. Semana que vem nós nos vemos novamente, beleza? Beijinho, tchau, tchau e boa semana. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.